E aí, estamos ao vivo aqui no nosso podcast. Hoje estamos no 6, né? É isso? Sétimo episódio. Incrível. Sétimo episódio aqui, os dois lados da moeda. Aqui um ambiente onde tu vais estar aqui a assistir, vai ter reflexões para tu pensar sobre dois pontos de vista, ideias e não só isso. Nós queremos trazer leveza para o teu 2025, reflexões do teu 2025, mudanças para o teu 2025. Então esse é o nosso objetivo aqui dos dois lados da moeda. Para tu veres que uma opinião, um ponto, alguma coisa tem dois lados sempre e tem infinitos lados e talvez tu tens o teu lado e tendo dois cérebros a pensar vai te ajudar também a pensar e assim juntos vamos crescer. Então, bem-vindo aí ao sétimo episódio dos dois lados da moeda, é isso, né, doutor? Exatamente, sétimo episódio, assim caminhamos, né? Isso. E seja mais uma vez bem-vindo. Hoje estamos com uma imagem diferente, que é a imagem do plano X, né, que vai acontecer no dia 3 de 2 de 2025. Esperamos por ti. E já agora, eu também deixo agora o QR Code, né? É só fazer a leitura ou deixa aqui nos comentários uma mensagem se quiseres fazer parte dessa grande aula. Não é o plano C, não é o plano A, não é o plano B, é o plano X. X de exponencial, X de crescimento, X de explosão, para que esse ano seja o ano que realmente fará diferença na tua vida. Realmente. Aguardamos por ti e bora! Bora começar. Tá? Então é só por aí o QR Code, está tudo certo. Está aqui, ei, peraí, está aqui. É só por aí, está tudo certo e vamos ver aí no plano, vamos fazer acontecer. Agora vamos começar aqui com o nosso tema, mais uma vez, algo assim para fazer refletir, para fazer pensar. E hoje eu vou abrir. Hoje eu quero abrir, que as duas últimas foste tu que abriste, começaste a pergunta, agora sou eu que quero abrir. Hoje nós vamos falar sobre 2025, o que é mais importante, estabilidade emocional ou inteligência? Qual deles é mais importante? O que é que tu achas que é mais crucial? Já diz aí de cara o que é que tu achas e depois, nesse podcast, nesse movimento, tu entras e vais criar um outro ponto de vista ou vais fortalecer aquilo que tu já tens. Então vamos ver. Então chuto já para o doutor. Doutor, para ti, eu vou começar já assim, já do ponto. Para ti, doutor, o que é estabilidade emocional? Bom, para mim, estabilidade emocional é basicamente o momento em que a pessoa consegue estar estável sobre uma emoção, ou seja, o momento em que a pessoa tem o controle sobre uma emoção. E normalmente essa emoção é majoritariamente associada à emoção negativa. Então, estar estável é o processo pelo qual a pessoa tem o controle de uma dada emoção. Controle da emoção, é incrível. Vamos começar já a tocar aí. Controle. Tu achas que dá para controlar e ter estabilidade de acordo com as emoções, principalmente as negativas? Sim, acho que dá para controlar, dá para ter essa gestão das emoções. Por isso é que surge o termo inteligência emocional. Que é muito crucial esse tema e é importantíssimo. Fica já aí como tarefa, pessoal. Se vocês nunca estudaram sobre isso, depois de assistir esse podcast, vocês vão ter interesse em querer saber um pouco mais sobre isso. E aí tu falaste sobre a estabilidade emocional. E a inteligência? O que é ser inteligente? O que é a inteligência? Ok, bem, ser inteligente ou inteligência em si, eu acredito que é a capacidade de utilizar um dado conhecimento. Ou seja, ser inteligência é um estágio em que a pessoa tem um dado conhecimento sobre alguma coisa e consegue ter usufruto daquele conhecimento que obteve ou que detém. Muito bom, falaste algo interessante. É saber usar a inteligência ou o certo conhecimento que adquiriu. E quem tem o conhecimento e não aplica, será que é considerado alguém inteligente, na tua opinião? Quem tem o conhecimento, mas não aplica. Será que é considerado uma pessoa inteligente? Bem, não. Por quê? Porque dizem que aquele que detém conhecimento e não utiliza vai mais para o lado de ignorante. Muito bom. Vai mais para o lado de ignorante. Daí, muitas das vezes, né, nós lidarmos com situações reais da vida, digamos assim, em que a pessoa
Só um instante, doutora. Uhum. Só para que eu possa perceber o que é que está a passar aqui. E aí voltamos, né? Teve aqui uma coisa, vamos embora continuar. Então estavas tu a dizer. Voltamos. Da Eu inteligência. estava a falar sobre o facto das pessoas de terem conhecimento e não usarem, né? O que acontece é como se nós... Vamos tentar comparar como se tivesse uma riqueza, Boa. né? Então, Partilhar ou não, mas como é que foi que conseguiste sair disso? Foi graças à inteligência emocional? Foi graças à inteligência? Foi graças a uma outra força que eu acredito que vais tocar nesse assunto? O que é que te fez sair disso? bom, é assim... todas as vezes, né, que eu fui para... Todas as vezes que eu fui para uma situação ou digamos que um momento, se assim posso dizer, de um estado emocional baixo, todas as vezes que eu passei por isso, eu muitas das vezes, ou na maior parte delas, me retraía, ou seja, me fechava. Tudo por quê? Porque no meu eu é mais fácil eu lidar com uma situação emocional negativa sozinho, Ok. né? Então, naquele momento em que eu fico sozinho, normalmente eu vou para os questionamentos, né? E o maior de todos eles, ou o primeiro de todos eles, é o porquê que está a me acontecer isso, né? E depois, o outro questionamento é: tá bom, aconteceu. Sou eu que falhei? A culpa é minha?
E depois, se a culpa é minha, como eu posso contornar? Né? Se a culpa é minha, se é de inteira responsabilidade minha, como posso contornar? Como posso resolver? Se não depende de mim, ok. Pronto, não depende de mim. Tudo bem, ok. Tenho que respeitar, tenho que contornar isso. Mas agora, existe um outro lado, né, que nós vamos encontrar maioritariamente hoje, acentuado também na sociedade, que quando se trata de lidar com emoções apontam, né, o lado proposto pelo cristianismo, de que nunca é sobre o exterior, mas é sempre o interior, né? Porque as emoções partem de nós. Exato. As emoções são desencadeadas em nós mesmos. Então, o que é proposto pelo cristianismo? O dom ou seja, o fruto do espírito, né? Que é a temperança. O que é temperança? A temperança que alguns vão traduzir por domínio próprio. Ok. Que é basicamente o que nós hoje chamamos de inteligência emocional. Muito bom. Né? Então, é o processo de nós entendermos primeiro o que é aquela emoção e depois de entender o que é aquela emoção e o porquê daquela emoção nos causa aquilo, buscar a solução para aquela emoção. Só que o mais engraçado é, quando eu falo isso, quando eu toco nesse ponto, nos leva a pensar diretamente a algo muito interessante, que é o autoconhecimento. Sempre vai dar no alto. Né? O autoconhecimento. Sempre vem o alto. Por quê? Porque essa solução proposta é desencadeada ou ela tem que ter 3 pilares essenciais. Em que o primeiro pilar é o autoconhecimento. E depois o outro pilar é a própria gestão. E depois da gestão vem a solução. Muito bom. Isso terá um tripé muito bom para tudo na vida, que é a parte mesmo de tu conheceres, entenderes e depois agires. O que acontece é que muita gente age sem sequer pensar, vai por um impulso, porque não está a conseguir lidar com a emoção, com o sentimento, com a sensação que está a ter. Então o impulso faz com que a pessoa reaja sem parar para refletir aquilo que está a sentir. Certo. Então aí está o porém da inteligência emocional ser tão importante. Por causa desse ponto da reflexão, que tu consegues parar e analisar. O que é que eu estou a sentir? Por que é que eu estou assim? Porquê? Esse porquê, há muita gente que não gosta do meu porquê. Tem alguém que não gosta do meu porquê. Mas o porquê tem que vir? Por que eu estou a sentir isso? Por que isso está a acontecer comigo? Então, esses questionamentos são importantes para tu conseguir chegar num ponto, entender o que é que tu estás a sentir e aí, em consequência, tu conseguires arranjar uma solução do jeito certo. Porque é que alguém, quando está irritado, está frustrado, a tendência é agredir alguém, por exemplo, se estiverem numa discussão? Porque ele não está capaz, não parou para refletir porque que tipo de sentimento ele estava a ter. Então, o impulso é logo agredir. Certo. Isso é derivado à má gestão. Mas agora, doutora, do teu lado, como tu lidas com as tuas emoções, como resolves essa questão, ou seja, até que nível tu achas que tens uma inteligência emocional? Essa pergunta é muito interessante, que eu há tempos andei a refletir sobre isso. Até que nível? Eu acho, e cada vez está mais claro, o machismo, eu gosto de falar de achismo, a quem não gosta de achismo, é o machismo. Cada um tem o seu ponto de vista. Com a idade, há certas coisas que começam a surgir na nossa vida em que os questionamentos e a forma de lidar são diferentes. É tipo passar de nível. Quando tu estás no nível 1, eu gosto de níveis. Quando estás no nível 1 e tu entendes o jogo, então tu tens um ponto da tua vida. Então tu começas a entender como agir, como fazer, como tal. Com o tempo é difícil, tu entendes, tu percebes, aí fica fácil. Só que aí tu entras para o nível 2 da tua vida. Entrando para o nível 2 da tua vida, começa a ter outros conflitos em que tu tens que ter essa parte da gestão emocional de novo, a gerir a emoção, gerir. Então, é tudo um processo. Eu acredito que ter inteligência... Eu nunca vou estar 100% com essa inteligência emocional à flor da pele. Eu acho que cada etapa da nossa vida vai nos questionar e vai nos pôr alguns desafios para testar se nós realmente sabemos lidar com essas emoções. E eu percebi isso nessa nova fase da minha vida, em que comecei a viver com alguém e ter a responsabilidade total. Sempre tive responsabilidades, mas a responsabilidade aumentou e tens negócios, e tens casa, e tens muita coisa para gerir ainda. E no princípio, lidar com isso tudo foi
foi um choque do tipo, calma aí, como é que eu paro? Como é que eu faço isso? Como é que eu lido com isso tudo? Então, começa a ter um monte de sentimentos que eu já nem sequer estava habituada com esse sentimento, porque antes eu já estava confortável, agora não estou tão confortável. Então, eu preciso voltar a analisar o que é que eu preciso fazer. Então, é tudo um processo. Depois tu percebes, tu acalmas. Só que aí vem o nível 3, vem o nível 4. Então, como é que eu lido com essa parte emocional? Eu faço quase o mesmo que tu disseste, do meu lado. Eu paro para refletir. Por que é que eu estou a sentir isso? O que é que está a faltar eu saber que eu não estou a conseguir lidar? Por que é que eu não estou a conseguir lidar com esse sentimento? Por que é que eu estou tão angustiada? Por que é que eu estou com esse peso? E tentar entender o que é esse sentimento, o que é essa emoção que está-me a dizer para então conseguir chegar a uma solução. E sempre tem uma resposta do outro lado. Quando tu paras para analisar, tu paras para refletir, tu paras, então tu consegues arranjar uma solução para aquele teu problema. Só que o problema, e fica já um para ti que estás aqui a nos assistir, o problema é tu não quereres analisar as coisas da tua vida e tu ficas no piloto automático. Quando a pessoa fica no piloto automático, a pessoa não consegue refletir e pensar o que é que ela está a fazer e se realmente ela está a viver do jeito que ela quer viver, se realmente as emoções dela realmente são aquilo que deveriam ser. Então, por esse motivo eu gerencio dessa forma. Eu sei que eu vou ter mais batalhas quando eu for mãe, quando eu tiver mais negócios, quando eu tiver... Sempre vai ter aquela cena, E um ponto importante em dizer nisso é que nós nunca vamos conseguir lidar com as nossas emoções, que eu já falei, só que tem um outro ponto. Há certas emoções que nós vamos ter que passar mesmo, vamos ter que sentir. Por exemplo, eu estava a pensar nisso quando eu vi uma pessoa próxima a mim, que falou que o irmão morreu, e eu fiquei a pensar sobre esse assunto da morte. Como eu lido com a parte da morte? Como eu lido com a cena da morte? Como é que a morte... Se algum ente querido meu morrer, até uma de antes, quando começou a estudar, achava que eu tinha que lidar isso de boa. Do tipo, é normal, nós estamos aqui, nós sabemos que o dia vamos morrer, então está tudo bem, se a pessoa morrer porque tinha que ser, Deus nos chamou, e nós aqui temos que continuar a nossa vida. E ter um sentimento de leveza. Mentira, tu não vais ter sentimento de leveza quando é alguém próximo a ti. Que leveza que tu vais ter? Sim. Então tu vai ter a angústia, porque tu vais ter saudades, tu vais te questionar e está tudo bem ter esse sentimento de luto, está tudo bem tu te sentires triste, está tudo bem tu chorar, está tudo bem ter esse teu momento de luto, porque realmente tu estás a sofrer com isso. Eu penso que, imagina, existem emoções que nós vamos conseguir lidar, é certo, mas há emoções que, infelizmente, o ser humano nunca vai conseguir lidar. Por exemplo, outro dia eu estava a ouvir um filósofo a dizer uma frase assim: não existe sabedoria alguma para que possa nos ajudar a lidar com a perda de um ente querido. Exatamente. Né? Então, há emoções que infelizmente vão nos atropelar. Vão mesmo dar cabo de nós. Até porque se assim não fosse, nós seríamos super-homens, né? Temos máquinas. Exato. Então é necessário que o ser humano passe por essas emoções, lide com essas emoções, porque senão a vida seria muito monótona. Seria chata, né? Seria chata. Esses dois seria pontos. Extremamente chato. Seria então, muito linear. Exato, é importante o que disseste até. É importante que nós tenhamos consciência, embora que é engraçado que nós podemos ter consciência, mas quando aquela emoção chegar, vai nos atropelar na mesma, vai nos deixar para baixo. Então, a consciência, o nível de consciência não é muito no sentido de que pronto, João, vou me preparar, estou pronto, não. Mas é no sentido que, aquilo vai acontecer. E pronto, quando acontecer, eu sei que, pronto, de alguma forma eu já estava consciente de que aquilo viria. Muito interessante, muito interessante. E isso estás a dizer faz-me pensar em algo que eu quero te questionar. Tu falaste no início que 2025 é mais fácil ter a parte da inteligência emocional. É melhor ter a parte da inteligência emocional do que a parte da inteligência, do coeficiente da inteligência, né? Mas será que o mais importante é a inteligência emocional e não é a outra inteligência? Por que é que tu defines e o que é que tu defendes que a inteligência emocional, nesta nossa era, vai ser mais importante do que antes, por exemplo? O que é que achas que é importante? Bom,
Por que eu acho que a inteligência na nossa era é mais importante? Ou seja, a inteligência emocional na nossa era é mais importante. Porque hoje em dia nós vivemos num estado, digamos assim, ou estamos a viver dias que acontecem muito rápido as coisas. Muito, mas muito rápido. Então, do jeito que as coisas vão acontecendo, é-nos mais difícil acompanhar as coisas. O que, de certa forma, já desencadeia uma frustração para o ser humano. Porque o ser humano, ele por si mesmo, tem o sentimento de querer ter autocontrole sobre as coisas. Ou seja, ele quer controlar as coisas. Então, daí já parte o princípio de que nós temos que ter inteligência emocional. Muito bom. Para saber que nem todas as coisas vão depender de nós. Já é um ponto. E o segundo ponto, por mais incrível que pareça, o ser humano sempre lidou com outro ser humano. E por esse facto de que as coisas não dependem de nós, e o facto de depender do outro, o outro pode ter um posicionamento contrário ao nosso. O que vai desencadear uma emoção pode ser positiva para o outro e negativa para mim. Eu tenho que ter inteligência emocional para lidar com o meu próximo. Muito bom. E por mais incrível que pareça, o ser humano sempre vai lidar com o outro. Daí que, se eu não tiver inteligência emocional, eu primeiro me degrado a mim mesmo, porque não consigo lidar com a emoção que eu tenho, e depois degrado o meu relacionamento para com o próximo. Então, por causa disso, tu achas que a inteligência emocional pode ser mais importante. E antes? Antes, tu achavas que por exemplo, lá atrás, porque vamos lá ver, construir aqui. Se hoje nós temos telefone, se hoje nós temos computador, se hoje nós estamos aqui nesta live, se hoje tudo isso que nós temos foi porque alguém lá atrás teve inteligência suficiente para fazer e construir isso tudo. Então, de certa forma, a inteligência é importante para a vida. Então, achas que antigamente, a tua opinião, será que antigamente, na tua opinião, a inteligência emocional não era tão importante do que agora? Ou será que sempre foi importante e nós não dávamos ouvido? E se a inteligência emocional fosse assim tão importante, será que teríamos tudo isso que nós temos hoje? Assim, antes de responder, só para ver se eu consigo contextualizar. A última questão que fizeste é se a inteligência emocional foi importante para ter tudo isso que nós temos hoje? Sim, essa se a inteligência questão, emocional, né? foi. Antigamente, será que era mais importante nós termos inteligência do que inteligência emocional? Ou sempre foi importante? Qual é a tua opinião com relação a isso? Ou será que a inteligência emocional só é importante agora? Bem, na minha opinião, sempre foi importante. Sempre foi importante, né? Porque a verdade é que sempre existiu, de alguma forma. Né? Pode se dar o caso que, pronto, não era algo muito olhado, né? E hoje se acentua muito, até porque existem estudos da OMS que apontam que quase 50% da população tem algum distúrbio mental, né? Então, é sim importante a inteligência emocional, e sempre foi. Agora, é importante dizer que a velocidade com que hoje nós conseguimos sentir dada emoção tornou-se mais rápido, né? Tornou-se algo, digamos que instantâneo. E é muito mais fácil produzir-se uma emoção por estímulo de outrem, hoje. E antigamente não? Daí o facto de se relevar isso. Antigamente não, porque em comparação com hoje. Antigamente era muito difícil buscar uma informação que poderia trazer uma emoção negativa para mim, como hoje. Ou seja, para que eu pudesse ter acesso a Thelma, por exemplo, que está em Angola, me era muito difícil
do que hoje. Hoje eu posso entrar no Insta e clicar no perfil e ver, e aquilo que eu ver, tipo, desencadear uma emoção negativa para mim. Ok. Né? Agora, antigamente, essas emoções, esses picos de emoções eram gerados na interação com o próximo. E o próximo, quando dizemos próximo, é mesmo o próximo, do tipo meu vizinho, o meu irmão, o meu tio. E era muito mais fácil digerir isso do que hoje. Hoje, eu a conversar com um amigo pode me gerar uma emoção e eu entrar no Facebook ou no WhatsApp ou no Insta, ver uma outra informação que vai desencadear outra emoção para mim. Então, posso gerar duas emoções em um pico de segundos. Então, automaticamente faz com que esse assunto ganhe mais espaço na mídia hoje. Não sei se fui claro. E já agora aproveito para deixar essa deixa. No teu olhar, será que hoje realmente é importante termos colocado, digamos, num patamar em que a inteligência emocional está acima e a inteligência, digamos, inteligência no normal abaixo, ou dá para mesclar essas duas coisas? Interessante essa parte, e eu vou dar assim um ponto daquilo que tu disseste, do passado, vou pegar passado para o presente. Antigamente, a parte da inteligência era muito importante. A parte da inteligência era muito importante. Os bastidores estão incríveis aqui. Essa nossa equipa aqui de trás está a pipocar. Antigamente, vamos lá, falava-se muito da inteligência. E foi importante essa parte da inteligência, porque para termos tudo isso que nós temos hoje, era preciso a inteligência. Era preciso filósofos, matemáticos, físicos, químicos, era preciso estudar para tu teres realmente as coisas. Eu olho para esse âmbito, é importante ser inteligente e procurar conhecimento, procurar técnica, é importante, muito importante. E lá atrás eu olhava que era mais importante do que hoje. Hoje, eu olho que também é super importante, mas é importante por quê? É importante por isso tudo que tu falaste, que eu concordo, que a parte está muito rápido, só que hoje em dia, por estarmos tão conectados, nós precisamos lidar com mais pessoas. Então nós precisamos nos comunicar melhor, nós precisamos ser líderes, nós precisamos... Então existe aqui uma parte de que, vamos lá, se fosse para contratar alguém, tu contratarias, eu vou pensar nisso, tu contratarias alguém que é super inteligente, mas não sabe lidar bem com as pessoas, mas é uma máquina, sabe fazer tudo aquilo que tu precisas, ou contratarias alguém que é de paz, que é de boa, que sabe lidar com as suas emoções, é da paz do Senhor e ele tem inteligência emocional. Qual desses dois funcionários tu contratarias hoje? O emocional, o que bem com a vida, o da equipa, ou o que é realmente inteligente e às vezes nem sabe lidar com as pessoas? Porque aí nós podemos, pegar em mais um ponto. O médico precisa de inteligência para conseguir fazer a operação para outra pessoa. Então, a inteligência é importante, o conhecimento é importante, porque senão ele vai lá abrir as pessoas e não sabe. Então, inteligência é importante. Só que também ter inteligência emocional também é importante, principalmente para um médico, porque o médico precisa lidar com o facto de que às vezes a operação não corre bem e a outra pessoa morreu. Então, eu acho que no meu achismo não tem como pôr um ou outro tipo num patamar do tipo inteligência emocional é melhor do que a inteligência. Eu acho que não, eu acho que tem que existir esse equilíbrio de conhecimento com emoção. Existir essa junção da pessoa não só buscar conhecimento sempre para crescer, mas buscar a parte emocional para entender que vai ter frustrações, vai ter momentos de pico, vai ter coisas que realmente vai acontecer na vida dele, que se ele não souber lidar com a sua parte emocional, vai cair. Por isso é que existem muitos génios que já morreram, porque não puseram as suas obras, não expuseram, porque elas não tinham capacidade suficiente para lidar com todos esses sentimentos que vai advir de tu mostrares um projeto. Por exemplo, muita gente sabe falar, muita gente tem vontade de se expressar, mas muita gente não vai abrir uma live como esta, vai falar por quê? Porque ela não é inteligente, porque ela não sabe, não, porque ela não tem capacidade suficiente, entre aspas, ainda não pegou nisso e vai, a todo mundo que está aqui que quer, vai sair daqui, vai estudar mais isso, só que não está com capacidade suficiente emocional para saber lidar com toda a pressão que é tudo isso. Certo, ou seja, para ti a inteligência emocional e a inteligência em si é uma via de mão dupla. Para mim sim. Ou seja, não existe um patamar, não existe um
um pódio, digamos assim, em que colocamos a inteligência emocional em primeiro, a inteligência em segundo, sabedoria em terceiro. Não, para mim tem que andar de mãos dadas, tem que ter essa gestão de tu procurares conhecimento com o facto de tu saberes lidar com as tuas emoções, ter essa mesclagem e ser inteligente, vá lá, não é tu tens o super QI, mano, você não achar o QI elevado, não vais mesmo ter. Há pessoas que já nascem, já nascem com essa capacidade de fazer contas na cabeça, de ter essa... Às vezes não é o caso. O ser inteligente não é, não vamos pular em cima, tipo, a pessoa que tirava boas notas, não. Estamos a falar de tu procurares conhecimento dentro da tua área, dentro daquilo que tu gostas e tentar-te aperfeiçoar. Ter a parte técnica é importante. Com essa parte técnica, com esse teu conhecimento, tu juntas com a tua parte emocional de saber lidar com todas as frustrações, saber lidar com não, saber lidar com pessoas, saber lidar com aqueles dias não muito bons. Então, tem que ter essa gestão. Eu ouço hoje muita gente mesmo de grande porte, de pessoas que já estudaram muito, que eles metem a inteligência emocional em cima. Eu vejo muita gente. E por algum momento eu também já achei que a inteligência emocional poderia estar em cima. Só que, olhando bem a fundo, não é bem assim. Porque nós precisamos de ter capacidade fácil. Nós estamos aqui porque alguém inteligente pegou e fez os algoritmos, fez o YouTube para nós estarmos aqui. Alguém inteligente fez o Instagram. Não é só a parte emocional que aconteceu aí. Teve que ter técnica aí dentro. Então, tem que existir técnica, tem que existir conhecimento. Só que tem que existir também inteligência emocional. E Sim. hoje em dia as pessoas olham, muita gente olha para só inteligência emocional, da inteligência. E esquecem da inteligência emocional. Ou tem pessoas que só olham para a inteligência emocional e esquecem que elas têm que buscar conhecimento. Qual é a tua opinião com relação a isso? Tu achas que do lado da moeda, tu achas que existe um acima do outro? Qual é a tua opinião com relação a isso? Bem, a minha opinião é que a inteligência emocional e a inteligência são frutos do mesmo pacote. Muito bom. São frutos do mesmo pacote. Eu acho que é importante desenvolver uma, é importante, por vezes, priorizar uma e depois buscar outra. Mas é lógico que no momento em que tu vais desenvolver uma, busques a outra também. Ou seja, muitas das vezes, como nós estamos expostos com relacionamento entre pessoas, é importante tu saberes pelo menos o básico de lidar com emoções. Mas é extremamente primordial buscar a inteligência em si. Porque, tá bom, eu lido com emoções, eu sei me acalmar, sei lidar com picos de ansiedade e por aí fora. E depois disso? Qual é o outro lado? Quando eu me deparar com um empreendedor que tem 3 lojas e ele me falar, por exemplo, sobre um projeto a iniciar, depois eu vou levando o emocional nessa conversa. Fico sem meios, né? Exatamente. Então é extremamente importante na busca por esse fruto, né? Na hora de atirar a pedra na manga, segures 2 pedras para acertar as 2 mangas. Exatamente. Né? Exatamente. Eu penso assim, penso dessa forma. Eu acho que é a forma certa. E nós sempre vamos dar aqui o nosso lado da moeda, mas acredito que ser a forma certa é tu procurares essas 2 coisas. Enquanto estavas a falar, eu estava a pensar, e aí deve estar a pensar, você não fez faculdade. Eu não fiz faculdade. E eu estou aqui a falar de conhecimento. Vamos lá. Mas assim, o facto de não fazeres faculdade não te limita na busca do conhecimento. Jamais. Né? Jamais. Porque assim, a faculdade é bom, sim, abre portas, sim, tem todo esse fator que te agrega a um patamar pré-estabelecido, né, no mercado de trabalho e por aí fora, mas o conhecimento em si sempre é buscado não só no sentido acadêmico de carteira, ou seja, de sentar e seguir um plano curricular estabelecido por alguém. Exatamente. Né? Então, digamos que falar de faculdade e não faculdade, muitas das vezes chega a não ser um assunto muito relevante para aquilo que é a era que nós estamos a seguir, né? Até porque nós estamos a ver que existem postos de trabalho que fizeram faculdade que hoje em dia estão a deixar de ser postos de trabalho, né? E também estamos numa era em que há quem fez faculdade de X
está a emigrar para outra coisa e que se calhar nem passou pela faculdade para fazer essa transição de carreira. Então, quando se fala de faculdade, tem os seus pontos primordiais, mas também temos que olhar não no sentido de que é algo obrigatório. Exatamente. E eu toquei nesse assunto e peguei nesse gancho da faculdade para dizer que talvez tenha aqui alguém nos assistir que falou, agora estou mal, eu não fiz faculdade e agora como é que eu faço com essa parte de conhecimento? Existe muito conhecimento hoje em dia e eu até gozo em dizer que hoje nós estamos na era de muita informação, existe informação demais, até desnecessária demais. Só que também tem parte boa com relação à nossa nova era. A nossa era dá-nos a possibilidade de nós conhecermos pessoas, lidarmos com pessoas, ouvirmos pessoas, assim como vocês estão a nos ouvir, e buscar conhecimento em sítios que não são propriamente a própria faculdade. Só tem a dizer que conseguir ter esse discernimento de quem é que tu vais ouvir, quem é que tu vais coisas. Mas existe muito curso, existe muita gente a ensinar, existe muita formação por aí, existe N milhões de livros para ler. Então existe muito conhecimento à tua volta, não só a parte da faculdade. Se quiseres fazer faculdade, ótimo. Até tem um podcast que nós falamos sobre isso. Se quiser, vai lá assistir o podcast. Acho que foi o podcast 3 ou 4. Nós falamos sobre isso. Fazer faculdade ou não. Então, depois, quando acabares esse, vai lá assistir esse. Mas não é só aí que tu buscas o conhecimento. O conhecimito está em quase todo o sítio. Então, hoje nós estamos na era que tem mais conhecimento e deveria ser a era de mais inteligência. Só que, infelizmente, é a era do que está a baixar cada vez mais, né? Tem que puxar um pouco a régua aí. Tem que buscar mesmo conhecimento. Tem que aprender mesmo. Quem quer gostar de ler, tem mesmo que ler. Eu sei que há muita gente que não gosta de ler, mas tem mesmo que ler. Ler tem que criar muito conhecimento. E se tu quiseres evoluir, tá? Se tu estás na parte estabilizada, estou bem aqui no conforto, está tudo bem. Mas e como o doutor tu falaste, muitos empregos estão a acabar. Eu não sei se muita gente tem realidade disso, mas muitos empregos vão acabar, estão a acabar. Então, a máquina vai substituir muito essa parte. E aí também entra um gancho que nós não falamos, da inteligência. Há muita coisa da inteligência que já não vai ser agregado. Que já não vai ser agregado. Por quê? Porque a inteligência artificial está a vir para fazer certas coisas. Por exemplo, coisas complexas, uma máquina já faz. Sim. Certas coisas não faz. Agora, a inteligência emocional, uma máquina nunca vai ter essa parte emocional, né? Nós já tivemos esse debate há pouco no outro podcast. Então, a parte emocional, daqui a pouco, não que seja mais importante, mas vai valorizar mais do que propriamente o conhecimento em si. Eu acredito, daqui a 2, 3, 4, 5 anos isso vai acontecer. Quem tem mais capacidade para lidar com pessoas, para gerenciar pessoas, para liderar, vai ter mais possibilidades de crescer profissionalmente do que só aquela pessoa que tem a parte do conhecimento. Acredito que daqui a algum tempo o conhecimento vai ser importante, vai ser, só que a parte emocional vai valorizar muito mais por causa dessa parte dos empregos, de a pessoa ter máquina que faz, por exemplo, hoje em dia tu vais em qualquer coisa, já faz conta rápida, é tipo coisa rápida, tipo já encontras um site já está pré-estabelecido, não precisa, mas quem está por trás de fazer essa parte tem que ter um líder e um líder tem que gerenciar a equipa dessa nossa turbulência que está a existir na nossa era. Então, olhando para a parte profissional, é importante sim todo mundo ter essa parte emocional. Então, assim, vamos aqui tentar colocar um padrão. Enquanto tu falavas, eu me lembrei da fala de um empreendedor, do empresário até na verdade, que dizia que enquanto a nova era vai avançando, é importante que cada trabalhador tenha na sua mente um plano estratégico de crescimento a nível profissional. Então, na tua ótica, qual seria esse plano estratégico de crescimento profissional que as pessoas hoje deviam ter, incluindo a inteligência emocional e a inteligência no seu normal? Muito bom. Isso aí até eu vou falar no plano X. No plano X eu vou dar um plano para tu conseguir explodir este ano de forma certinha. Então, se quiseres fazer parte do plano X, que eu vou dar só aqui uma pincelada, é só clicar aí no coisa, vai ter o link também aqui nos comentários, vai ter o link, é só clicar no link para estar aí, que vai ser no dia 3 de fevereiro, na segunda-feira. Vamos dar uma aula incrível. Mas vamos lá, bora lá para o plano. Se tu quiseres crescer profissionalmente, tu vais ter que levar muito em conta a parte emocional. Muito em conta. Inteligência também, para conseguires lidar, porque também para tu teres essa inteligência emocional, tu precisas da inteligência, porque está de mãos dadas, porque tu precisas entender como é que vais refletir sobre as coisas, só que vai-se usar cada vez mais
Pessoas que sabem lidar com outras pessoas vão ter muito mais, vão crescer muito mais profissionalmente, porque essas pessoas sabem lidar com outras pessoas. E o mundo cada vez está mais tecnológico. Pelo facto do mundo estar cada vez mais tecnológico, está cada vez mais conectado, a pessoa precisa cada vez mais entender como é que funciona o ser humano e cada vez mais saber lidar com ele, porque está a ter muita informação. Então, aquela pessoa que tem mais punho para entender a cabeça da outra pessoa vai ganhar profissionalmente. Porque ela vai conseguir lidar com muita gente, vai conseguir falar com muita gente. E aquela pessoa que fica trancada só a trabalhar, que é inteligente, sem ter essa parte, vai ficar de fora. Porque ela não vai conseguir acompanhar o que está a acontecer. Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante é tu olhares para a tecnologia, olhares sim para a inteligência artificial, porque é importante. O profissional que não olhar para a inteligência artificial vai ser esmagado completamente, porque ele não vai estar a entender, porque a cada dia que passa, eu toco sempre nesse assunto, a cada dia que passa que eu entro numa plataforma nova, numa plataforma, por exemplo, YouTube, Instagram, TikTok, tipo, só estou a falar de redes sociais, quando eu entro, já mudaram uma funcionalidade que já não estava a usar. É incrível. Outros já mudaram isso, já mudaram aquilo. Então está tão rápido que parece que a cada dia que tu acordas, tu estás num novo mundo. Tu estás numa nova coisa. Ok, tem que entender agora o que é isso, qual é o jogo. Ok, tem que entender qual é o jogo. Então, um profissional que não se adaptar às mudanças, esse profissional também vai ser engolido pela nova era. Então, há muita coisa que vai ser engolida. Eu já estou a sentir os mais velhos aqui em Portugal, porque nós estamos aqui em Portugal, a sentirem essa pressão que têm que começar a aprender coisas que eles estavam estagnados antes. Antes eles achavam que estava tudo bom, estava tudo confortável, estava tudo coisa. Principalmente aqui em Portugal, porque eles são bem estagnados, tá? Nada contra, mas em Portugal, comparado com outros países, ainda está bem estagnado. Então, os mais velhos estão a sentir essa pressão. Nós jovens, como estamos tendo tempo nas redes sociais, não estamos a lidar bem, apareceu uma coisa nova, bora, já está a ser automático para a nossa cabeça. Só que para os mais velhos, que antigamente não tinham essa velocidade que o mundo está a ter, está a ser tipo, os empregos vão acabar, ou daqui a pouco não vou ter, ou, por exemplo, eu fui no continente, mas há 2 meses atrás eles mudaram, puseram no continente lá no Colombo e eles puseram aquelas máquinas todas para a pessoa chegar lá, paga, pega no coisa, vai lá e passa. Daqui a pouco não vai ter funcionário lá para o caixa. Se eles quiserem, eles tiram, os funcionários todos metem aquelas máquinas, é mais lucrativo para a empresa, óbvio. Então a pessoa é mais prático, tu não precisas ficar numa fila tão grande, chegas lá, pagas, não precisas falar com ninguém, tu vai, apaga e sai. Daqui a pouco o que é que vai acontecer com os atendentes do caixa? Vão ser despedidos. Daqui a pouco as fábricas como é que vão ser? Vão ser despedidos. Daqui a pouco... Então, porquê? Porque quem é que vai ter emprego? Quem entende de informática, quem entende de gerir pessoas, quem entende de negócios, quem entende, ou, vamos lá, para a parte da tecnológica, quem entende de inteligência artificial, esse é o mundo que nós estamos a correr, é o mundo que nós estamos a ir. Então, vou falar para quem? Para os jovens, vai lá, jovens. Jovens, tu tens mesmo que olhar para isso. Para os mais velhos, é tentar gerir o máximo possível. E se tiveres alguém, vai lá e entende, e percebe, faz curso. Mas se tu és jovem, tu tens que olhar para essa realidade de que aqui a 5 anos, 10 anos, do jeito que está, as coisas vão ser totalmente diferentes. Qual é a tua relação com isso? O que é que tu pensas que pode ser o mundo? Eu estou sempre a refletir sobre isso, tipo a pensar como é que vai ser o mundo daqui a 5, 10 anos. Como é que tu achas, nessa velocidade que está a existir hoje, como é que tu vês o mundo daqui a 5, 10 anos? Bom, como é que eu vejo o mundo daqui a 5, 10 anos? Bem, eu não faço projeções muito longas. Ok. Né? Não faço projeções muito longas já de um tempo para cá. Por quê? Porque as coisas começaram a se tornar tão imprevisíveis que as nossas previsões ou projeções longas se tornam falhas ou até quase que obsoletas, né? Então, eu não faço projeções longas, mas uma coisa eu tenho a certeza, que muita coisa no campo tecnológico vai ser transformada no sentido de automatizar-se as coisas. E por outro lado... Pensei que tu estás bem, né? Tu estás na parte da tecnologia, você está garantido, né? Muito bom, você depois nesse curso. Não é muito por ali, até porque, imagina, a faculdade hoje está a formar profissionais para um futuro inexistente. É profundo isso, que infelizmente é verdade. Exato, é verdade, até porque, imagina, é importante conceitos, é importante bases, mas quando essas bases são boas, ok, tu até chegas a usar, mas quando tu vais para o mercado de trabalho, ou quando tu vais para a vida real, tu vês que aquelas bases já são obsoletas, já não vão te servir para nada, quase. Então,
é importante que até mesmo quem estudou tecnologia, até mesmo quem estudou esse campo todo de eletrônica, telecomunicações, informática, inteligência artificial, big data, que é mais o sentido hoje da ciência de dados e por aí fora, é importante que se tenha consciência. O ser humano é um ser que tem que estar de mãos dadas com a busca incessante do conhecimento. Então, a projeção que eu podia colocar para daqui a 5, 10 anos é um mercado de trabalho vazio, porém ruas cheias, uma economia instável e uma migração excessiva para países que supostamente têm melhores condições, mas esses países vão estar subcarregados. Um exemplo verídico é o que nós vivemos hoje em Portugal. E por outro lado, o elevado nível de desemprego vai desencadear muita fome e o nível de segurança começa a ficar comprometido. Então, não são projeções positivas, porque eu poderia colocar aqui algo muito bonitinho e depois alguém, depois de me ouvir, se decepcionar quando estivesse a ver. Daqui a 10 anos esse podcast e falar, olha aí, né? Esse garoto falou que ia ser bom afinal. Pois né? é. Então, é importante que nós, de alguma forma, tenhamos esperança de que alguma coisa vai melhorar, sim, mas em contrapartida, existe muita coisa que vai se degradar. Isso é a realidade, essa é a verdade. Vai acontecer. Que eu coloco em causa, né, digamos assim. Vai acontecer isso, vai acontecer. E isso tudo e muito mais. E depois tu estavas a falar sobre o facto de muitos imigrarem. Eu até acho, no achismo, que se eu estivesse nessa altura e eu não tivesse coisa, eu ia para países mais problemáticos, sabes? Eu ia para Angola, por exemplo. É porque de tanta tecnologia, por exemplo, Angola, África, no caso Angola, porque nós somos lá e nós conhecemos, Angola ainda está muito atrás do que está a acontecer cá. Então, para quem não consegue lidar com essa velocidade que o mundo está a ter, eu acho que ele ia se refugiar em países menos desenvolvidos para conseguir ainda ter mais paz de espírito e respirar e dizer, não, calma aqui também está um pouco atrasado, está parecido com o que era a minha era, então acho que vou ficar aqui, que aqui estou fixe, aqui pelo menos tenho um emprego, não há tanta confusão de tecnologia, não há nessas... Porque... Isso é meio assustador pensar o mundo e do mundo como é que vai ser. Só que vai chegar uma altura, vão nos pôr chip mesmo, vão querer nos pôr chip, a pessoa vai nascer, vão te pôr chip, a pessoa vai começar a pensar e vai vir uma... Isso vai acontecer nos Estados Unidos, eu fiquei admirada quando isso aconteceu. Nos Estados Unidos já tem pessoas que têm chip, eles pagam com a mão. Só que imagina... É incrível a desse lado de cada moeda, eu acredito que é basicamente irrelevante colocar ou não o chip. Só que será que não vão obrigar quem não tem chip, não viaja, quem não tem chip, e começar a pôr privações ao ponto de tu seres obrigado quase que a fazer isso? Por exemplo, na vacina do Covid, chegou uma altura aqui, foi aqui em Portugal, eu acho, que se tu não tivesse apanhado a vacina, ou em Angola, se não tivesse apanhado a vacina, tu não viajavas, ou tu não conseguias tratar de um documento, então tu eras obrigado, entre aspas, mas era quase que uma obrigação, tu tens que apanhar a vacina para tu teres os requisitos que tu precisas como cidadão. Então, imagina que se implementar, isso é a nossa previsão, pode acontecer ou não, que tu estavas a falar, porque tudo é incerto, mas imagina que o governo resolve dizer que quem não tiver chip não vai passar ou não viaja, e tu precisas viajar, tu precisas fazer as tuas coisas, ou então a tua identidade vai ser dessa forma. Isso até faz pensar nessas séries assustadoras que parece que é como se tivesse vida, é como se o dinheiro fosse uma vida. Então tens assim uma coisa, começas a contar, se não fizeres, tua vida vai acabar. Eu sei que isso é dramático, já é demais. Só que imagina como é que o mundo vai estar, tecnologicamente falando, daqui a algum tempo, com essa tecnologia do jeito que está. Porque antes era irreal o ChatGPT, mas era irreal, tu tens uma coisa que você fala com ele, conversa com o chat, por exemplo. Era irreal tu conseguires, uma máquina conseguir copiar a tua cara e fazer um vídeo que és tu, tá, com a tua voz lá, e você não fez nada. Era irreal. Agora imagina daqui a 5 anos, 10 anos. Bom, bem, basicamente está a culminar já, o nosso podcast está a caminhar para o fim. Exato. E eu vou deixar aqui um
um assunto em aberto. Assim, eu acho que o facto da Covid foi basicamente um ensaio para aquilo que está por vir. Foi um ensaio. Yeah. Mas isso eu posso explicar num outro episódio. Depende aí nos comentários Qual é o episódio? se esse assunto é interessante, talvez faz até pode ser o sentido, próximo. né? Ou seja, o que está por vir, ou seja, sei Previsão lá, daqui a 5 a 10 anos. sugere aí Exato. nos comentários Exato. o que queres ouvir sobre esse assunto. Mas para mim foi um ensaio. Mas a Covid me fez perceber uma coisa, de que, de certa forma, o mundo pode estar unido por uma causa. E do outro lado, o mundo pode estar controlado por uma entidade. Se nós pararmos para analisar, o mundo esteve unido na causa de usar máscara para ninguém se contaminar e álcool em gel. Por outro lado, teve uma entidade sob controle, OMS, né, que controlou basicamente aquele contexto todo de saúde, o contexto do mundo em si, viagens por aí fora. E isso demonstra que nós estamos a caminhar para uma época ou para uma era em que nós vamos ficar comprometidos de certa forma. Vai ter que existir um controle. E esse controle nós começamos a ver a ser acentuado hoje em dia nas economias. Em que começam a surgir ideias de juntar moedas ou existir moedas unitárias. Então, nós começamos a ter uma ideia de que daqui a X anos nós podemos estar a caminhar por algo que se calhar não vai ser muito sentido usar chip. Exato. Porque naquela altura não foi necessário saber que até uma não tinha vacina. Eles sabiam quem já tinha vacina. E se calhar para me proibir de comprar nem precisou ter um chip. Às vezes eles já tinham uns dados biométricos. Ainda mais profundo. Então, mais profundo ainda. Eu acho que nós estamos a caminhar... E como é que eles vão ter os teus dados biométricos? Como é que é possível isso? Ter dados biométricos? Dados biométricos é simples. Para quem vai tratar o cartão de cidadão, ele tirar dos dados biométricos. Mas tu para pagares, passas só a tua mão e já pagaste? Será? Só que não tens contato com a parte econômica. Não, hoje em dia eu consigo inibir a tua compra. Com os teus dados, com os dados biométricos. Os aparelhos já vêm com os dados biométricos. Não é bem dados biométricos, imagina. Hoje em dia consegue inibir a tua compra. Por exemplo, conseguem bloquear os teus cartões. Sim, mas tens dinheiro vivo ainda. Tens dinheiro vivo, mas imagina, se ponhamos que aquele sistema de compra, né, em que tu vais, ao entrares para aquela loja, a câmera daquela loja está ligada a um sistema central. Já reconhecem o teu rosto e automaticamente recebem um alerta. Te inibem de comprar. Então, não é necessariamente um chip para te inibir de comprar. Só que a questão, sabe por que eu falo do chip? Porque já está a ser feito. Sim, isso eu não nego. Isso eu não nego. É a ideia de Elon Musk que andou a fazer suas experiências e por aí fora. Mas não é necessariamente um chip para nos inibir de algo. Não é. Essa ideia que eu trago. Exato. Existem outras formas de conseguir nos controlar. Exato. Então, eu digo que, prontos, nós estamos a caminhar para uma era que outrora foi um ensaio, que era o Covid. É basicamente isso essa ideia que eu queria transparecer. Exato. Agora, no sentido de, caminharmos já para o fim, eu vou te deixar hoje terminar o nosso podcast. Ok. Né? O quão necessário é a inteligência emocional quando o assunto é notícias negativas, não digo para a morte, mas no sentido de decepções decepções amorosas. É como já tinha dito há pouco tempo, quando no início, a parte emocional, há certos sentimentos que vai acontecer nós termos e está tudo bem tu ficares em baixo. Porque há picos na nossa vida que é necessário nós estarmos em baixo. Por exemplo, o término de uma relação. Se tu estás numa relação há muito tempo, há anos, não tem como acabar uma relação, você está de paz de espírito. É possível ter paz de espírito. Você não é robô. Tu tens sentimentos, tens emoções. Então é normal ter esse momento
de solidão, um momento de reflexão, um momento de tristeza, de pensar como é que vai ser a tua vida a partir de agora, porque talvez tu tinhas planos com essa pessoa, tu tinhas coisas com essa pessoa, então de certa forma vai começar a ouvir um monte de sentimentos dentro de ti, de dizer agora como é que vai ser a minha vida a partir de hoje, como é que eu vou me posicionar a partir de hoje, como é que vai ser essa minha nova era, essa minha nova fase. Então aquele momento é teu momento e está tudo bem tu ficares em baixo, está tudo bem tu te isolares. Então fica, entende, percebe, reflete, questiona-te, faz tudo aquilo que tu puderes fazer naquele instante, mas faz. Quando tu começares a entender e a perceber e a começar a te sentir melhor, aí tu começas a aumentar e a entender, bem, eu estou com esse sentimento, vou lidar. O que tu não podes fazer é ficares nesse estado. Está tudo bem tu ires para baixo, só que não está tudo bem tu ficares muito tempo aqui embaixo. Tá? Depois tens que começar a ver formas de subir e continuar com a tua vida. Então, quando existir esses momentos de pico de muita tristeza, de muita reflexão, podes ficar um tempo aí. Só que não deixa essa angústia, essa pressão, tudo isso que está a acontecer, ficar só aí e tu ficares aí. É como se fosse estação. Tens outono, primavera, inverno e verão. Está tudo bem estarmos no inverno, no frio. Só que o inverno não vai ficar os 12 meses, vai ficar 3 meses. Aí depois acabou, vai para a próxima estação, mano. Supera, vai, lida com isso. Aprende o que tu tinhas que aprender, que às vezes talvez deu errado por algum motivo teu e tu entendeste, então na próxima relação tu vais ser muito melhor. Então o mesmo acontece, por exemplo, financeiramente, que tu estavas bem, aí tu perdes tudo, fazes uma má gestão do teu dinheiro, aí tu perdes tudo, estás em baixo. Só que tu não és aquele momento. Tá tudo bem, tu tens aquela reflexão, aquela coisa. Só que aí tu tens que subir, porque tu não és aquele momento, tu é que construíste ou não, e tu entendes e tu percebes os teus erros e bora para frente. A questão é sempre entender. É tu tens esse momento de reflexão, de entender onde é que tu falhaste, entender tudo isso, para na próxima fase da tua vida, tu conseguires lidar melhor. E isso faz parte mesmo. Se quiseres avançar na vida, esse pico aqui embaixo está garantido para ti, acredita. Não quero aqui te falar mal, só que está garantido. Vai ter sempre esse baixo na tua vida e está tudo bem. E o importante também é ter boas pessoas ao teu lado, ter esse ciclo que é importante e com isso vai fazer acontecer. E para acabar já, né, digamos assim, inteligência emocional, vai ler sobre inteligência emocional, que inteligência tu já sabes, mas vai ler sobre inteligência emocional, entende as tuas emoções, entende os teus sentimentos, entende quem tu realmente és. É aquilo que estavas a dizer, vê a tua parte do teu autoconhecimento, conhece, teu autodomínio, tudo isso é importantíssimo, principalmente nessa nova era. É isso. Então, e para acabar, né, já que dá a dizer para eu acabar, já vou-te passar a palavra, porque eu nunca gosto de acabar, mas para acabar, turma, se vocês quiserem ter um plano, um passo a passo daquilo que vai ser a nossa aula do Plano X, se tu realmente sentes que este ano tu queres crescer, sentes que este ano, que o ano passado, de alguma forma, aconteceu alguma coisa que não conseguiste avançar, teve um bloqueio, alguma coisa, tu sentes que teve alguma coisa que faltou, no Plano X eu vou te ensinar como é que tu podes realmente fazer com que este ano seja o teu ano, seja um ano de tu cresceres de forma saudável. Não vou te prometer tu cresceres, agora vou ser milionário. Não. É tu entenderes a base, que às vezes a base é que falta. E quando tu entendes a base, é muito mais fácil tu cresceres paulatinamente. E se quiseres fazer parte da aula, vai ser gratuita, tá? Isso vai ser um plano, uma aula gratuita. Nunca tínhamos feito isso antes. É só tu clicares no link, ou vai ter um link aqui nos comentários, né? Ter aqui o link, tu entras no grupo e dia 3 vais ter a honra. Eu quero te conhecer também, porque vou deixar vocês também interagirem, não ser só assim, de câmera para aqui, nós vamos interagir, vai ser um ambiente mesmo fechado nosso, em que tu vais pôr as tuas dúvidas, eu vou te ajudar e vamos fazer este ano ser o melhor ano da nossa vida. E é isso, doutora, como é que tu encerras sempre? Bora fazer o que deve ser feito. Se fez sentido, como é teu gosto, subscrever no canal, partilhar, para que nós possamos crescer aqui no novo canal, os dois lados da moeda. Estamos no novo canal, é verdade. Exatamente. É verdade. Então, compartilhar ao máximo, convidar pessoas, todas as quartas-feiras, até em abril, às 18 horas de Angola, às 17 horas de Portugal. E, lógico, durante a semana vai ter sempre os shorts do podcast, vai ter sempre essa oportunidade de ver pequenos trechos, mas não deixa de assistir o episódio completo. E nós estamos aqui, próxima quarta, mais um novo episódio, e bora fazer o que deve ser feito. Exato, e põe aí nos comentários qual é o tema que tu gostarias também depois, né? Pois é, faz todo sentido. Não só esperar da nossa parte os temas, também podes sugerir, nós vamos ler os comentários sempre,
E é isso. Falou, até a próxima quarta. Um abraço.